Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor dessa Galera do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu falo de novo do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, do Tolkien, que dispensa apresentações. E se você caiu aqui de paraquedas, isso aqui é uma série de vídeos analisando capítulo por capítulo a escrita criativa do Tolkien, especificamente no primeiro livro da trilogia, que é tanto para leitores e leitoras que concordam que os melhores livros merecem mais do que só um único vídeo de 10, 20 minutos, que buscam uma análise, um debate mais extenso, mais aprofundado, e também é para autores e autoras que querem melhorar a sua escrita criativa através da leitura e compreensão dos clássicos que nos inspiram. Além do Tolkien, também estou fazendo um livro que não é de um clássico, mas é de autor também consagrado, aqui no Brasil no caso, né, que é o Leonel Caldela, Inimigo do Mundo, que é para a gente ter a análise tanto de um leitor famoso no mundo inteiro do século XX, como também um autor brasileiro contemporâneo. Também tem vídeo aqui no canal dos livros da Lenda do Drizzt de Pátria, do Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, e também do Dragões de Éter, do Dracon. São vídeos, foram 7 vídeos mais ou menos, cada um deles, tá? Analisando os atos de cada um desses livros, que é para a gente realmente ter conteúdo diferente também, para públicos diferentes, e de não só livros diferentes, mas também para públicos diferentes também, tá? Enfim, esse vídeo de hoje é sobre o capítulo capítulo 16 na contagem total, mas aqui no capítulo foi o capítulo 4 da segunda parte do livro, né? O livro tem a primeira parte dele, tem 12 capítulos, se não me falha na memória, tá aqui pela minha cola, sim, tem 12 capítulos a primeira parte, e a segunda parte tem 10 capítulos. Então estamos agora no capítulo 4 da segunda parte, que é uma jornada no escuro, que eu acho que esse é meu trecho favorito por muitos motivos. No filme é bem marcante, né? Eu vi o filme primeiro antes de ler o livro, que é aquela cena de Moria, aquela cena que o grupo está o começo da aventura do grupo. Acho que é o primeiro desafio assim mais substancial no caso do livro, do filme. Aqui também, porque antes disso, né, a Sociedade do Anel, a comitiva, está lidando mais com lobos, mais com montanhas, né? No vídeo anterior eu falei, né, do Passo do Chifre Vermelho, mas agora eles estão num ambiente bem específico, enfrentando desafios bem substanciais, tá? Orcs, é claro, né? Mas criaturas assim que não são mais criaturas abstratas, são seres humanoides com armas que estão ali perseguindo eles, que têm alguma inteligência, são mais do que animais ferozes ou força da natureza. Então, isso assim, com certeza assim, para o grupo, isso é bem marcante por muitos motivos. E também é marcante para a leitura e também no caso do filme, né? Mas tem bastante diferença aqui entre, no caso, o livro e o filme. Essa cena aqui é uma das cenas que os fãs que estão lendo o livro pela primeira vez, depois de ver o filme, notam, né? Como que a gente acha que rola uma expectativa que é subvertida, aí se é pro bem ou pro mal, vai da opinião de cada um, tá? Então eu vou falar aqui como que o Tolkien desenvolveu personagens, cenário e enredo, e ao final vou dar uma conclusão, uma moral da história, e daí, sobre esse trecho do livro. Sobre personagens, a gente tem basicamente o Pippin levando bronca. Eu vi uma vez um meme muito interessante, que é tipo uma foto da família reunida, tá? E botaram o Gandalf como se fosse assim, o pai da família, todo mundo do Senhor dos Anéis, né? Só que aí quando chega o Pippin e fala alguma coisa, troca uma foto pra foto do... fugiu o nome do ator. Mas é o ator que só faz um rabugento só, né? E xingando, né, o Pippin, no caso. E se for ver, o Gandalf fez muita bronca do Pippin. O Pippin... A impressão que dá realmente... Começa a ter a impressão de que o Gandalf gosta muito dos hobbits, menos do Pippin. Ele tinha já dado um chega pra lá no Pippin em outro capítulo, que o Pippin fala que precisamos de alguém inteligente na comitiva, como se fosse, né, eu vou porque a gente precisa de alguém inteligente. E o Gandalf fala, não seria você, né? E aqui, de novo, tá o Gandalf
arrancando o couro do Pippin no esporro, na bronca, né? Mas a gente tem basicamente o Pippin levando bronca do Gandalf e tem também um Gimli ganhando foco. Então, sobre a bronca que o Pippin leva, quem viu o filme lembra muito claramente, né? Quando ele esbarra num esqueleto que cai num poço e faz um barulho tremendo, que é o começo do problema, né, dessa cena. No livro isso também acontece, mas não tem aquele aquela reação imediata, tá? Eles começam a ouvir uns tambores de longe, mas é muito longe ainda. Então, como tudo do Tolkien, nada é imediato. Eu acho que o filme é muito imediato, no filme tem um senso de urgência que é muito comum em história de Hollywood, tá? Ter esse senso de urgência na história para conduzir a história, que no Tolkien tem também o senso de urgência, mas é um senso de urgência com outro ritmo. Acho que é porque a referência do Tolkien é mais uma referência de guerra do mundo real, que lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, as coisas não acontecem, tipo, da noite pro dia, sempre. Então, às vezes tem semanas de intervalo entre uma batalha e outra, sabe? Numa guerra, lógico, né? Possivelmente uma guerra como o filme Guerra Mundial tinha batalha todo dia. Mas cada esquadrão, cada batalhão tinha, geralmente, pausa, né? Um tempo entre... Não praticamente pausa, mas um tempo entre uma batalha e outra, o que é normal. Você precisa de... Muita coisa acontece numa guerra, né? Então acho que a visão do Tolkien é um pouco mais dessa no caso. Mas eu acho bacana que a relação do Pippin e do Gandalf acaba se desenvolvendo e isso chama minha atenção, sinceramente. Pode ser coisa minha, pode ser porque eu gosto muito dessa relação deles em que o Gandalf arranca o couro do Pippin o tempo todo. Pode ser só porque eu gosto muito de ver o Gandalf dando branco no Pippin, mas é bem nítido, sabe? O tratamento do Gandalf é diferente em relação ao Pippin. Não sei se o Tolkien fez isso de propósito ou se foi só ele escrevendo, pensando nas cenas conforme escrevia, mas isso é bem nítido e eu acho interessante para relação, para a dinâmica do grupo. No caso, o Gimli ganha foco porque eles estão explorando uma ruína de anões, né? Eles sabiam, diferente do filme, tá? No filme, o Gimli fica surpreso em ver Moria destruída. No caso, eles sabiam já que Moria tinha tido um fim algorento, mas não sabia o que ou como ainda, isso não era um mistério. Então agora o Gimli está vendo com os próprios olhos parte, né, da ruína do povo dele e também de pessoas próximas a ele, porque o Gimli ele é filho do Glóin, da comitiva do Hobbit, e tem, se não me engano, 2 ou 3 hobbits dois ou três anões do livro do Hobbit que pereceram nesse, né, em Moria. É uma coisa que é curiosa, né, você pensar. A gente sabe por alto, né, quer dizer, a gente sabe que anões morreram em Moria, isso é óbvio, mas muita gente não pesca isso. O fato, muita gente que até mesmo viu os filmes e leu o livro não pesca. Acho que no livro é mais fácil de pescar isso. Mas tem anões do livro Hobbit que estão mortos em Moria agora. É um ponto sombrio, né? O Tolkien, que é um livro assim tão otimista em muitos níveis, sabe? Em que o bem vence na maioria dos casos. Assim, na grande maioria dos casos, o bem vence, né? No caso do Tolkien, diferente de muitos histórias que a gente tem por aí. Ter um fim sombrio para parte do elenco é uma coisa que realça, que chama a nossa atenção. E aí acaba que o Gimli acaba reagindo a isso tudo, obviamente. Então a gente conhece um pouquinho mais do povo dele, e isso é muito comum no Tolkien. A gente conhece os personagens não tanto por eles em si, mas pelo legado deles. Cada um deles carrega um legado. Os hobbits carregam seu legado do condado, né? O Legolas tem dos elfos, do Gimli dos anões, e assim vai. Então eu acho que eles são assim, todos benevolentes, tá? Eles têm sim diferenças entre eles, mas eles são muito mais assim, eles são muito heróicos no sentido clássico da coisa, mas o que realça eles é muito mais o legado que eles carregam, essa é uma coisa do Tolkien que é bem interessante e isso aqui é um bom exemplo, né? O Gimli ganhando foco através do legado dele como anão. Também é válido citar aqui sobre personagens para encerrar esse tópico, que o Gollum espreita. Tem uma cena que aí acho que sou eu interpretando, eu tenho quase certeza, não vou para pesquisar na internet se é isso mesmo, mas porque o Frodo comenta na história que o Frodo ele vê 2 globos distantes
como se fossem dois olhos grandes observando. E no caso do filme, isso é literal. Tem uma cena que mostra assim nas sombras o Gollum olhando e o Frodo conversa com o Gandalf sobre o Gollum nessa cena em Moria. Que isso é bem diferente no caso entre livro e filme. Mas aqui é só realmente dois globos meio brilhosos assim ao longe que não diz o que é. Então, conhecendo já a história, suponho que é o Gollum. Tenho quase certeza. E se não for o Gollum, eu interpreto que é o Gollum, né? A leitura é minha, eu interpreto como eu quiser. Né? Mas faz todo sentido que seja o Gollum nessa cena. Então, ter o Gollum espreitando o Senhor do Anel é bem bacana nesse momento. E eu acho que isso até faz a gente repensar na história como um todo, né? Porque quando eu vi o filme a primeira vez, eu só conheci o Gollum no segundo filme, no caso. Eu nem lembrava que ele aparecia assim de relance no primeiro. E aí, no caso, você lembrar que o Gollum esteve por perto o tempo todo, sabe? As forças Sauron lá caçando a comitiva do Anel. Mas o Gollum, que é um ser independente, ele tá do lado das sombras, né? Do lado sombrio da força, né? Mas ele tá também espreitando o Anel. Isso diz muito sobre o Anel, diz muito sobre a história, diz muito sobre ele. E até, sinceramente, me faz repensar, né? A comitiva, esses 9 heróis estavam lá o tempo todo, mas tinha, né, uma 10ª figura ali espreitando. Enfim, bacana ter isso em mente. Sobre o cenário, nós exploramos aqui as ruínas de Moria, que é uma forma diferente do Tolkien explorar esse world building dele. A gente conhecia o world building do Tolkien através de florestas, de colinas, através de cidades, até agora. A gente sempre conhecia esse mundo através das histórias que contam, sabe? Agora a gente está conhecendo mais um trecho importante da Terra-média de uma maneira que não teve até agora. A diferença da apresentação de mundo nesse momento aqui é que é um grupo de heróis explorando ruínas, vendo escombros, né? Encontrando mortos, encontrando registros de pessoas que morreram. Então, é uma forma muito interessante de contar a história. Eu acho muito, esse é um dos capítulos que eu acho muito imersivos. O Tolkien ele me perde quando ele fica muito de infodump, quando ele fica muito tipo, e tem essa colina, e ao leste tem isso, e ao oeste tem aquilo, e norte e sul, e caramba, 4. O Tolkien ele me perde um pouco, cansa um pouco, porque isso são informações que eu não vou memorizar, sabe? Mas, por outro lado, como você falou, o Tolkien ele é 880, ele é ame ou odeie, e eu, no caso, eu amo e odeio Tolkien. Eu amo em alguns momentos, odeio em outros, né? Mas acho que eu amo mais do que eu odeio, sinceramente. E a Gente de Moria é uma das cenas que eu mais gosto. E um dos motivos é isso, é essa apresentação do mundo através das ruínas, através do passado perdido, né? É isso que eu acho que é um ponto também que a gente chama atenção, além disso tudo, é que todo mundo conhece tudo nesse mundo. Todo mundo conhece a história do passado, todo mundo conhece alguma canção, conhece alguma lenda, todo mundo fala do Silmaril, sabe? Todo mundo fala de todo mundo não, tipo assim, sempre tem alguém que fala, sempre tem alguém que conhece Beren e Lúthien, sempre tem um que fala. Em tudo que acho que esse é o ponto. Tudo no livro até agora, alguém conhecia, alguém explicava, alguém informava. Agora, a gente está num lugar que ninguém conhece nada. Ninguém sabe o que aconteceu. Eles sabem de Moria, sabem que os anões estavam querendo reconquistar, retomar Moria, sabe disso, e suspeita que o fim não foi bom, porque perdeu esse contato e, pelo visto, deu ruim. Então, eles estão descobrindo um fragmento perdido da história da Terra-média. Isso que eu acho que é muito... nossa, isso é maravilhoso, né? Então, se você é escritora que quer apresentar o seu mundo, lembre-se disso. É importante apresentar o mundo tanto através do que é conhecido, do que as pessoas conhecem, tá? Mas também é muito bacana apresentar o mundo com essa redescoberta, através dos próprios personagens descobrindo informação que ninguém tinha. As duas coisas têm muito valor, e acho que esse é um dos motivos que eu acredito que eu gosto tanto da Ruína de Moria. E vou dar aqui um pequeno parênteses, tá? Eu acho que eu também gosto de Ruína de Moria, porque ela é basicamente um termo que para os nerds não vai fazer sentido, mas é basicamente uma mega dungeon, tá? Uma mega masmorra, uma masmorra gigante, tá? Isso é uma coisa... Mega Dungeon é um conceito de jogos, de videogame, de RPG, de mesa, que eu, né, nerd que eu sou, tenho tatuagem inclusive de RPG e de
videogame, né? Eu adoro esse conceito, eu adoro Mega Dungeons, já li sobre algumas já. É uma coisa que instiga a minha criatividade, sabe? É algo que me inspira. E suponho que Ruínas de Memória seja a Mega Dungeon mais icônica da cultura pop. Sinceramente. Porque é uma coisa assim, sei lá, a gente não tinha essa ideia antigamente, mas é que esse conceito de Mega Masmorra é muito contemporânea, tá? E que, mas se a gente for ver, muitas são inspiradas em Moria. Então, Moria foi sem querer, né? Talvez tenha sido sem querer a primeira Mega Dungeon da ficção. Não foi a intenção do Tolkien, com certeza, né? Mas faz sentido que seja a primeira ficção e que esse conceito tenha se derivado disso. Que, com certeza, muitos escritores criaram suas megas masmorras inspiradas nas Lendas de Moria. Então, isso é um ponto, sim, e eu, Bernardo Nerd, não podia deixar de comentar, que eu adoro em Moria em específico. Sobre o enredo. O grupo discute e explora Moria. É bacana ver essa relação do grupo, ver como que eles dialogam, ver como que eles debatem, ver como que eles resolvem, né, os impasses deles. Isso mostra que eles são, por exemplo, tem a cena, agora, sendo sincero, não lembro se foi nesse capítulo ou se foi no anterior, mas o Boromir, ele é contra ir para Moria. Assim, não foi no capítulo anterior. Ele é contra, ele fala, não vou. Só se todo mundo concordar. Então, quer dizer, ele está sendo o do contra aqui, né? Boromir é muito do contra no livro. Então, mas ele fala, se todo mundo for, eu vou. Agora, se um concordar comigo, aí eu vou também bater o pé, vou ter que bater o final. Então, mas mesmo ele sendo do contra, ele tem uma condição para concordar e para colaborar. Ele não deixa de colaborar, tá? Ele não fica, sabe, também enchendo o saco. Depois que o grupo decide, não, todo mundo decidiu ir, então vamos. Aí nesse ponto em diante ele vai. Ele reclama um pouquinho no caminho, mas ele vai, tá? Então, essa relação do grupo eu acho bacana de ver. Acho bacana ver como que eles precisam discutir. Esse é um ponto assim, que, às vezes, em muitos livros, tá, alguém tem uma ideia, fala essa ideia, todo mundo concorda, vai lá e faz. Exemplo disso, na minha opinião, é o Walking Dead. Nos quadrinhos, principalmente, o Rick sempre tem a ideia certa, sabe? Até tem discussão, mas no final de contas o Rick tá certo sempre, no quadrinho. Isso me cansou, sabe? Pra mim ficou muito o escritor botando as opiniões dele dentro e a visão dele através do Rick, e só isso. Né? E aí ficou meio óbvio demais. Ok, se o grupo discute, o Rick tá certo. E aí dá treta e confirma que o Rick tava certo. Cansei, sabe? Então, mas o fato do grupo precisar discutir e explorar diz muito sobre tudo isso. Diz sobre o grupo, a relação deles, diz sobre o mundo, tá? É um mundo que não só nós, leitores, precisamos nos concentrar para absorver as informações, mas o elenco dentro da história também precisa tomar decisões importantes, tá? E isso diz sobre o enredo, porque eles enfrentam desafios que ameaçam as vidas deles, sabe? Eles estão o tempo todo sob ameaça, eles podem falhar. E é importante ver isso. Se eles não forem cautelosos, eles falham. Eles tiveram que recuar no capítulo anterior no Passo Chifre Vermelho. Então, e agora eles estão numa situação onde não tem mais volta, eles precisam agora sair de Moria. Entramos, vamos ter que sair. Então vamos ter que superar qualquer desafio que tinha no caminho. E não vai ser fácil. Então, esse diálogo do grupo diz muito sobre personagens, cenário e enredo. É bacana ter esse tipo de debate. Se você escreve, acho bacana você ter que pensar isso. Como o seu grupo vai discutir e como vai explorar os obstáculos no caminho que eles vão encontrar. É bacana ter isso em mente também. Enfim, e a exploração de Moria, né, aquela coisa assim, essa ruína labiríntica, acidentada, que eles precisam avançar e recuar, precisam encontrar o caminho, precisam pensar para onde seguir, para onde não seguir, né? E como eles também debatem, porque o Gandalf e, se não me engano, o Aragorn também já estiveram em Moria, mas eles entraram por outro portão. Então, esse caminho que eles estão agora, a gente não conhecem. Isso tudo aí é bem interessante, essa exploração toda. Para finalizar, a conclusão aqui é o foco nos anões da Terra-média. A gente não tinha tido até agora foco nos anões. A gente teve, no começo, um foco muito grande nos hobbits,
A gente teve um pouquinho dos humanos de Imbri, né? Foi bem pouquinho, né? Nem conto muito como os humanos, acho que a gente vai conhecer mais humanos posteriormente, com Rohan, com Gondor, etc. E tivemos bastante dos elfos, tivemos Valfenda, e a gente teve o Elrond, a gente teve também a gente tem o Legolas aqui no grupo, que até agora o Legolas ele não colaborou, ele não teve esse destaque ainda, né? Mas ele tá aqui junto, né? Dos anões, eu acho que dos 4 povos, né, da Terra-média, os 4 principais, o que a gente teve menos informação até agora foi dos anões. A gente ouviu através dos... A gente sabe, assim, que o Hobbit, que o Bilbo viajou com os anões, e é isso, né? A gente encontrou ali o Glóin, mas ainda foi pouco. Nesse capítulo aqui, o foco é total nos anões. Então, basicamente, se for para analisar, agora eu tive um insight aqui, eu adoro os insights que eu tenho enquanto eu estou fazendo esses vídeos. Nossa, fazer esses vídeos me ajudou muito a compreender a escrita criativa. Sinceramente, eu acho que eu melhorei muito, sabe, a minha compreensão de escrita criativa graças a esses muitos vídeos que eu já fiz. Né? Mas, se eu for ver, de certa forma, O Senhor dos Anéis, né, o primeiro livro, tem assim, se divide entre os povos que o Tolkien foi apresentando ao longo, né, dos trechos do livro. Tivemos Hobbit no começo, os humanos em Bree, elfos de Valfenda, agora os anões em Moria. E vamos ter ainda mais um bocado ainda. Depois vamos ter mais os elfos, né, lá em Lórien e tudo mais. Mas sem spoiler por enquanto. Né? Então é bem isso. Nós temos a Terra-média. Não daria para apresentar a Terra-média inteira em um livro só, mas conseguimos em um grupo, em um elenco só, ter membros de todos os povos. O Gandalf, inclusive, ele é um mago, ele não conta como membro de nenhum dos povos, ele é uma coisa especial, uma coisa à parte. Mas olha como é que esse grupo tem, né, é bem completo. Tem hobbit, tem humano, tem anão, tem elfo e tem um mago. Então, quer dizer, os 4 povos e esse ser, né, essa entidade que é o Gandalf, estão, essa exceção à regra que ele estão todos juntos no elenco principal. E não só isso, você também explora localidades de cada um desse povo, cada um ao seu modo, cada um da sua maneira, no livro. Então, por isso que o world do Tolkien também, isso é um dos pontos que fortalece muito esse world do Tolkien. Ele apresentou os principais povos de maneira bem interessante nesse livro, no caso aqui do capítulo 16, né, do uma jornada no escuro. O momento agora é dos anões, o foco agora é dos anões. Mas sobre escrever, sobre apresentar o mundo, sobre ritmo narrativo, né, é bacana ver como é que o Tolkien fez, como é que ele aplicou, né, no mundo dele. Comenta aqui embaixo algum livro que tenha apresentado um universo fictício que você percebeu que foi muito bem apresentado. Eu gosto muito, você está aqui, já citei aqui algumas vezes esses livros, mas eu gosto da trilogia Tormenta, do Caldela, porque ao longo da trilogia, vários povos são apresentados e também muitos reinos, na trilogia, quase todos os reinos de Arthur daquela época, né, são explorados, né, quase todos, faltou acho que 1 ou 2, se não me engano. Então, quer dizer, é uma trilogia que explora muito bem esse cenário da Tormenta. E também digo aqui, ouso dizer, os livros do Spor, Filhos do Éden. Porque, no caso do Spor, ele tem as castas angélicas e, ao longo da saga dele, ele apresenta de maneira bem interessante cada uma das castas. Tem alguns que se destacam, né? Os querubins, que são os guerreiros, acho que são os que têm mais foco, né? Percebe-se aí um pouco do gosto do autor na história dele. Mas a Kyra, ela é uma Ishin, por exemplo, então ela ganha bastante destaque na trilogia dos Filhos do Éden por ser, né, ser esse anjo elemental do fogo. Tem também um outro, Andril, se não me engano, memória, Anduil ou Andril, acho que é Andril, que é o anjo branco, que é um anjo de gelo muito irado, que ele faz oposição com a Kyra. Então, enfim. Mas ao longo do livro, sinceramente, ao longo dos livros, nós conhecemos cada uma das castas angélicas de maneira bem interessante. Então, comenta aqui embaixo um livro ou saga de livros que apresentou o mundo de forma bem interessante, que te chamou a atenção por isso, pelo world building, pela apresentação do cenário. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar
todo esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que já concluímos o desafio 300 dias de escrita. Falta pouco para acabar, cada dia mais próximo. Mas só vamos declarar por fim mesmo quando encerrarmos essa série de vídeos do Tolkien e também a série de vídeos do Caldela. Então até o próximo vídeo e a gente se dá pelo multiverso.